Nós vamos continuar, então, na mesma temática de doutrinação político-ideológica, agora com o advogado e criador e coordenador do site www.escolasempartido.org, Miguel Najib. Boa tarde a todos. Eu quero inicialmente agradecer o convite do Cinep, a pessoa do professor João Batista, do padre João Batista, cumprimentar o Cinep pela realização desse evento e quero também parabenizar os organizadores do Congresso por entenderem que a preocupação com o uso político e ideológico da sala de aula está, ou deveria estar, entre as megatendências do setor educacional. A educação, a doutrinação nas escolas é um tema que tem atraído cada vez mais a atenção e o interesse de todas as pessoas que se preocupam não apenas com a educação, mas com a democracia, já que o uso político das salas de aula acarreta um grave desequilíbrio entre as forças que disputam o poder político no Brasil. Isso é um caso muito sério e é importante que o setor educacional esteja atento a esse problema, para não permitir que as suas salas de aula sejam usadas ilegalmente para favorecer de forma direta ou indireta este ou aquele governo, este ou aquele partido, esta ou aquela ideologia política. Daqui a pouco nós vamos ver por que a doutrinação política e ideológica em sala de aula é uma prática ilegal, é uma prática ilícita. Não apenas antiética, mas ilícita. Antes eu gostaria de dizer algumas palavras sobre o Escola Sem Partido. Em seguida um breve resumo da minha exposição. Em seguida eu vou mostrar um pouco da realidade da doutrinação, o que é a doutrinação hoje no sistema de ensino. E, em seguida, eu vou falar sobre os aspectos jurídicos do problema da doutrinação, que é a área que eu costumo explorar com maior profundidade. E, finalmente, sobre o que pode e deve ser feito para combater a praga da doutrinação política e ideológica em sala de aula. Eu sempre acompanhei a educação dos meus filhos. Eu tenho 4 filhos. E todos eles, os 4 filhos, que hoje já estão adultos, graças a Deus, tanto quanto eu e a maior parte dos estudantes neste país, foram vítimas de doutrinação política e ideológica em sala de aula. Foram vítimas de professores que usam a sala de aula para fazer a cabeça dos alunos. Em português, claro, é disso que se trata, de usar a sala de aula para fazer a cabeça dos alunos. Um dia, em setembro de 2003, a minha filha tinha, então, 14 anos, ela chegou em casa e disse que o professor de História, que o seu professor de História, que eu já conhecia, e cujas aulas eu acompanhava, porque ele havia sido professor de um outro filho meu, do meu filho mais velho, e eu sabia que ele era um professor com esse perfil doutrinário. Esse professor havia comparado, minha filha me disse, Che Guevara, que era um homem foi um homem conhecido pela violência e pela crueldade praticada em nome da sua utopia política. Ele comparou Che Guevara a São Francisco de Assis. Como eu disse, eu já conhecia a peça, então não foi, embora aquilo tenha me escandalizado, eu não me surpreendi com aquilo. Mas eu entendi que aquilo, agora chega, eu vou tomar uma atitude. E o que eu fiz foi o seguinte: eu escrevi uma carta aberta a esse professor, imprimi umas 300 cópias aproximadamente e fui ao estacionamento da escola em Brasília. Era uma escola particular, uma das melhores escolas de Brasília, diga-se de passagem. Fui distribuir para todos os pais que chegavam, eu entregava uma cópia da carta. Eles chegavam para deixar os seus filhos, eu deixava uma cópia da carta. Depois eu fui até a sala dos professores, distribuí vários exemplares. O efeito dessa iniciativa foi, para mim, o mais inesperado e surpreendente. Eu percebi de forma imediata que eu havia enfiado a cabeça dentro de um vespeiro. A direção da escola, para começar, contestou a veracidade do relato feito pela minha filha. E negou, de forma categórica, que os seus professores utilizassem a sala de aula para fazer pregação política e ideológica. O que era falso. A professora de História, um ano antes,
que havia sido o ano em que foi eleito o presidente Lula, comparecia às aulas, dava aulas com um bottom do PT no peito. Quer dizer, isso todo mundo sabia na escola. E, no entanto, o professor o diretor da escola negou que isso acontecesse. Os alunos se solidarizaram inteiramente com o professor. Não sei se vocês já ouviram falar na síndrome de Estocolmo, que acontece quando a polícia vai liberar a vítima de um sequestro e a vítima fica do lado do sequestrador em vez de ficar do lado político. Eu senti vítima da síndrome de Estocolmo, porque os alunos se revoltaram contra mim e se solidarizaram com o professor. Aí me escreveram, houve até uma passeata de desagravo no pátio do colégio, organizada pelos alunos. Eu recebi dezenas de cartas me xingando de todos os nomes possíveis e imagináveis. Eu fiquei muito impressionado com esse episódio e acabei me interessando pelo tema da doutrinação, da instrumentalização do conhecimento para fins políticos e ideológicos. Aí, lendo, conversando com pessoas e me informando e coisa e tal, eu percebi que o problema, na verdade, era muito mais grave, era muito mais complexo e abrangente do que eu podia imaginar. Foi então, isso em 2004, o episódio ocorreu em 2003, e em 2004 eu resolvi criar o Escola Sem Partido, que é esse site que vocês podem ver. A página é www.escolasempartido.org. O objetivo inicial do site era apenas dar visibilidade ao problema da doutrinação. Por que dar visibilidade? Porque a doutrinação acontece entre as quatro paredes da sala de aula. Ela ocorre sob a proteção de uma cortina de segredo, que é a porta que o professor fecha quando os alunos entram, ele fecha, pronto, essa sala é minha, eu falo o que eu quiser aqui dentro. E os alunos, evidentemente, não têm, na maior parte das vezes, maturidade para entender, digamos, a jogada do professor, para saber qual é a linha que o professor... Enfim, para saber que estão sendo vítimas de doutrinação. O que agrava muito, do ponto de vista ético, agrava muito a conduta do professor, que abusa da inocência, abusa da imaturidade, da inexperiência do aluno para fazer a sua pregação. E, além disso, nós também esperávamos que o Escola Sem Partido, que o site, servisse de canal para que as vítimas da doutrinação em sala de aula pudessem relatar as suas experiências, o que aconteceu bastante, evidentemente, com a preocupação, o aluno sempre tem a preocupação de não ser identificado, porque é óbvio que se o professor souber que ele está falando mal do professor, ele corre o risco de sofrer retaliação e de ser, de alguma maneira, perseguido pelo professor. O Escola Sem Partido é hoje a principal referência em língua portuguesa sobre o problema da instrumentalização do ensino para fins políticos e ideológicos. O movimento tem duas bandeiras principais. Em primeiro lugar, a luta contra o abuso da liberdade de ensinar. A liberdade de ensinar da qual o professor desfruta. E, em segundo lugar, eu vou falar sobre esse primeiro aspecto, o problema do abuso da liberdade de ensinar. E o segundo aspecto é a luta contra a usurpação do direito dos pais a que os seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Esse direito dos pais é um direito garantido por uma convenção internacional sobre direitos humanos. O Pacto de São José da Costa Rica, também conhecido como Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Ela é expressa ao dizer que os pais têm o direito a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Logo, nem o Estado, nem o governo, nem a escola, nem os professores podem usurpar esse direito, a menos que os pais concedam a autorização expressa para que isso aconteça. Evidentemente, quando um pai matricula o seu filho numa escola confessional, ele está concordando com os valores que a escola professa. Essa concordância é imprescindível. Do contrário, haverá a usurpação desse direito dos pais, mas eu não vou falar desse assunto, eu vou falar mais da questão do abuso da liberdade de ensinar. Ao longo desses 10 anos de existência do Escola Sem Partido, nós acumulamos, de forma mais ou menos aleatória, uma grande quantidade de provas que demonstram de forma absolutamente irrefutável que a prática da doutrinação se espalhou por todo o sistema de ensino.
Não existe hoje uma única instituição de ensino, seja pública ou privada, que possa dizer que esteja imune à praga da doutrinação. Essas provas que nós acumulamos, como eu disse, de forma mais ou menos aleatória, foram corroboradas integralmente pela única pesquisa já realizada sobre esse assunto no Brasil. Foi uma pesquisa realizada pelo Instituto Census e publicada pela revista Veja em agosto de 2008. Eu vou mostrar essa pesquisa para vocês. Aqui é a capa da Veja, que publicou essa pesquisa, e aqui está o quadro com os resultados dessa pesquisa feita pelo Instituto Census. Essa pesquisa entrevistou 3.000 pessoas em 24 estados, pais, alunos e professores, escolas públicas e particulares. Então, vejamos aqui alguns dados dessa pesquisa. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, somando aqui 50 mais 30, 80% dos professores reconhecem que o seu discurso em sala de aula é politicamente engajado, ou sempre ou às vezes. 60% dos pais e dos alunos têm a mesma impressão. É um dado objetivo. 78% dos professores, aqui em cima, acreditam que a missão mais importante da escola é formar cidadãos. O que significa, na visão desses professores, dotar os alunos de consciência política, como nós vamos ver daqui a pouco. As simpatias dos professores entrevistados por 3 personagens históricos, eu estou mencionando aqui Che Guevara, Lenin e Hugo Chávez. A simpatia por esses 3 personagens históricos revela claramente o viés ideológico dominante entre os professores. Quer dizer, é um viés de esquerda. Basta ver aqui que para 86% dos alunos, 86% entrevistados, disseram que as referências feitas a Che Guevara em sala de aula são positivas. 14% neutras e 0% negativa. Veja, fora da escola, fora da academia, Che Guevara é um personagem controvertido. Há pessoas que o adoram, há pessoas que acham lindo o que ele fez, outros não. Na sala de aula, não existe, dentro da academia, dentro das escolas, não há controvérsia sobre a figura do Che Guevara. Não é à toa que aquele professor de história comparou Che Guevara a São Francisco de Assis. Vejam só como a coisa é séria. E aqui, para 43%, vejam esse dado aqui embaixo, essa informação. Para 43% dos professores, o fator mais importante na escolha de um livro didático é a sua capacidade de conscientizar os alunos sobre os problemas do mundo. E esses problemas do mundo, na imensa maioria das vezes, estão infinitamente acima da capacidade de compreensão dos estudantes. Estou me referindo especialmente a ensino fundamental e ensino médio. Eu vou dar um exemplo de o que aconteceu também com a minha filha mais nova, com a Silvia, que hoje está com 25 anos. Isso é uma prova aplicada nessa escola aqui. É uma escola católica de Brasília, Colégio Marista João Paulo II. Essa prova consistia no seguinte, era um texto, esse texto que vocês estão vendo aqui. Em seguida, esse texto tem uma série de números, fala sobre a fome, mas uma série de números. Depois o aluno, na segunda parte, é uma pena que eu perdi a segunda parte, mas na segunda folha da prova, o aluno tinha lá uma série de questões que ele tinha que responder. Então, por exemplo, diz aqui o texto, né? No dia em que a fome for erradicada da terra, haverá uma grande explosão espiritual como o mundo nunca viu. A frase é do poeta andaluz Federico Garcia Lorca. A fome é hoje a maior epidemia do planeta. Em todo o mundo, 800 milhões de pessoas padecem do mal ou de desnutrição. Todos os dias morrem de inanição 24 mil seres humanos. Uma vítima a cada 3,6 segundos. 3/4 dos famintos são crianças com menos de 5 anos. Descontadas iniciativas episódicas, a humanidade tem assistido ao drama de braços cruzados. O que é mentira, evidentemente a humanidade não tem assistido o problema da fome de braços cruzados, mas a matéria dizia que sim. Em 1985, o show Live Aid reuniu estrelas da música pop e arrecadou 110 milhões para saciar a fome na Etiópia. Pouco adiantou, 14 anos depois o problema persiste. Então, o aluno, na segunda parte da prova, ele tinha que relacionar esses números. Então, por exemplo, se morrem 24 mil pessoas por ano, quantas pessoas morrem por mês?
Quantas pessoas morrem por dia? Essa era a provinha de matemática que eles tinham que fazer. Até agora, se você levou 2 minutos para responder essa questão, quantas pessoas já morreram? E o pior, depois vinha uma pergunta e assim, e se você pudesse resolver o problema da fome, o que você faria? Minha filha tinha 11 anos de idade quando ela foi obrigada a fazer essa prova. Quer dizer, com que capacidade ela tinha de responder a essas perguntas? Que capacidade ela tinha de se defrontar com esses problemas? Isso acontece todos os dias em todas as escolas do Brasil. Eu não vejo, honestamente, qual o sentido de ensinar uma criança de 11 anos a fazer conta multiplicando cadáveres em vez de multiplicando laranjas ou bananas. Isso, para mim, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Ou melhor, até entra. O objetivo desse tipo de abordagem é desalienar o estudante. O estudante alienado, ele quer desalienar o estudante, para que ele não seja aquele analfabeto político do qual a gente vai falar daqui a pouco. O analfabeto político do Bertolt Brecht, que foi um escritor alemão que criou esse conceito. Agora, não se esqueçam de uma coisa. Isso também serve, esse tipo de abordagem, também serve à formação de um eleitorado, de maneira consciente ou inconsciente, de maneira intencional ou não intencional. Isto também serve à formação de um eleitorado. Não se esqueçam que o presidente Lula, em 2002, se elegeu com a promessa de que iria acabar com a fome. Então, é assim que se prepara um eleitorado. Vocês vejam, por isso é que eu disse no começo, a doutrinação ideológica, ela cria, em sala de aula, ela cria um desequilíbrio entre as forças que disputam o poder político no país. Porque elas privilegiam uma determinada visão de mundo. Isso é muito grave. Por trás da doutrinação está a ideia de que a educação deve ser um instrumento para a transformação do mundo. Está a ideia de que a sala de aula deve ser usada para produzir uma realidade mais justa. A sala de aula tem que ser usada para produzir uma realidade mais justa. Mas como é que uma disciplina escolar pode produzir por si só uma realidade mais justa? É claro que lida dessa maneira, produzir, não faz sentido, essa frase não faz nenhum sentido, ela não tem lógica nenhuma. Para que a gente compreenda o significado verdadeiro dessa frase, a gente precisa desenvolvê-la. A gente precisa ver o que é que está oculto aí, o que é que não está aparecendo. Na verdade, não se trata de produzir uma realidade mais justa, mas sim de produzir no espírito do estudante o desejo de atuar politicamente em favor daquilo que lhe é apresentado como sendo uma realidade mais justa. Isso é o que se pretende, na verdade, com essa conversa de que a escola tem que ser usada para produzir uma realidade mais justa. Na verdade, não é isto. Existe uma oração oculta aí no meio. O que se quer é fazer a cabeça do estudante. E fazer para quê? Para que ele adote determinado posicionamento político. Para que ele seja, por exemplo, a favor da reforma agrária, para que ele seja a favor do passe livre, para que ele seja contra as privatizações, para que ele seja a favor das cotas raciais. Eu não estou entrando no mérito de nenhuma dessas questões. Estou dizendo apenas que o que se pretende com a doutrinação em sala de aula é fazer a cabeça do aluno para obter dele um determinado comportamento político. Isso é um tipo claro de exploração política do estudante. Ele está sendo transformado em massa de manobra. E assim por diante, para que ele seja contra a construção de hidrelétricas, para que ele seja contra o desarmamento. Quer dizer, as pautas são inúmeras. Existe uma infinidade de objetivos que o professor acredita que deve buscar em sala de aula para produzir uma sociedade mais justa. E, obviamente, o que se espera também é que, quando chegar a hora, o estudante vote nos candidatos e nos partidos que defendem essas mesmas bandeiras. Então, dizer que isso não é instrumentalização do ensino é inadmissível, é evidente que é. Notem uma coisa importantíssima.
Não é a escola que adota a respeito dessas questões que eu exemplifiquei, que eu enumerei de forma exemplificativa. A escola não possui, em relação a essas questões, uma posição oficial. Não é a escola que, olha, professor, o senhor tem que fazer isso, tem que fazer a favor do desarmamento, ou o senhor tem que falar a favor... Não, tudo isso sai da cabecinha do professor. Eu sei que eu estou falando com professores aqui. E quem tem a iniciativa é o professor. Ele não pergunta para ninguém. O dono da escola não sabe, no caso da escola particular, não sabe que ele está fazendo isso dentro da sala de aula. Os pais dos alunos não sabem, mas ele se sente no direito de fazer. Mas que direito tem o professor de usar as suas aulas para fazer a cabeça dos alunos sobre essas questões? Isso aqui parece uma pergunta retórica, mas não é não. Quando eu falo que direito tem, eu vou mostrar para vocês que ele não tem direito nenhum. Porque quando a gente fala que direito você tem de fazer alguma coisa, deixa eu ver se a lei lhe dá esse direito, para que você possa fazer tal ou qual coisa. Então nós vamos examinar daqui a pouco se o professor tem direito de fazer isso. Antes, eu gostaria de recordar uma citação famosa do escritor alemão Bertolt Brecht, que viveu na primeira metade do século passado, século XX. Esse cidadão aqui, que vocês certamente já viram. Essa citação, essa frase, essa citação do Brecht, tem tudo a ver com a obsessão, e ajuda a explicar, a obsessão dos educadores brasileiros com o tema da política, com a política. É uma citação que vocês certamente já conhecem, já leram, é muito conhecida. Está lá. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem de decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e internacionais. E multinacionais, perdão. Bom, como todo comunista, e Brecht era comunista, ele considerava que o Estado era a solução de todos os males da humanidade. E que, por essa razão, tudo deveria passar pela política. É aquele comunista que Deus não existe. Na verdade, o comunista coloca o Estado no lugar de Deus e a política no lugar da religião. É evidente, para quem tem um pouco de experiência de vida, que o Estado não cria riqueza. E que, portanto, o preço do feijão, do peixe, da farinha, não depende de decisões políticas, mas sim de decisões dos agentes econômicos que vão decidir se querem ou não produzir esses bens. Esses bens não são gerados pelo Estado. Isso não precisa ser um gênio para perceber. Basta dizer o seguinte: se decisões políticas pudessem resolver problemas de escassez, a nossa presidenta já teria baixado um decreto para criar o paraíso da abundância no nosso país. Evidentemente que não se trata de decisão política. Se não era fácil, bastava uma lei e tudo estaria resolvido. Por outro lado, em relação a esta segunda parte dessa citação, só um monstro moral, e Brecht era um monstro moral, seria capaz de responsabilizar indivíduos que não se interessam por política, que cometem o crime de não se interessar por política, ou seja, a maior parte da população de qualquer país não se interessa por política, mas só um monstro moral seria capaz de responsabilizar esses indivíduos pela existência de prostitutas, de menores abandonados e de políticos corruptos. Como se não existisse, como se a prostituta não tivesse liberdade para dizer sim ou não, como se o político corrupto não tivesse liberdade para dizer sim ou não, e como se a família não tivesse nenhuma responsabilidade em relação aos menores abandonados. Mas o fato é que essa citaçãozinha, essa frasezinha do Brecht, essa citação picareta do Brecht, acabou fazendo a cabeça de muitos educadores no Brasil, de muita gente. Não é por acaso que o professor Moacir Gadotti, que foi citado agora há pouco pelo professor Braulio, que é um dos mais destacados seguidores e continuadores da obra de Paulo Freire,
usa a expressão analfabeto político nessa expressiva passagem de um artigo publicado logo depois da morte do seu guru. Aqui. Diz ele: o papel da escola, vejam só, é isso aqui que está por trás da doutrinação política e ideológica. Esta é a doutrina da doutrinação. O papel da escola consiste em colocar o conhecimento nas mãos dos excluídos de forma crítica, porque a pobreza política produz pobreza econômica. O analfabeto político, estamos aí, Brecht, não consegue entender as causas da sua pobreza econômica. Por isso, Paulo Freire associava a alfabetização e politização. Como vocês podem ver, a contaminação política e ideológica do nosso sistema de ensino é tudo menos obra do acaso. E quando 78% dos professores dizem que a principal missão da escola é formar cidadãos, como nós vimos naquela pesquisa do Instituto Census, é exatamente nisso que eles estão pensando, na erradicação desse analfabetismo político, ou seja, na desalienação, na politização, na ideologização dos estudantes. Bem, agora nós vamos responder a pergunta que eu deixei ali atrás alguns instantes. Que direito tem o professor de usar as suas aulas para fazer a cabeça dos alunos? Então nós vamos começar a tratar dos aspectos jurídicos. Eu sou advogado, vou falar dos aspectos jurídicos da doutrinação. É lícito ao professor, essa é a pergunta-chave, é lícito ao professor, a pretexto de formar cidadãos, a pretexto de construir uma sociedade mais justa, a pretexto de salvar a natureza, a que pretexto for, é lícito ao professor usar as suas aulas para tentar obter a adesão dos alunos a uma determinada corrente ou agenda política ou ideológica? Essa é a questão. Colocada desse jeito essa pergunta, a primeira coisa que vem à mente é o artigo 206 da Constituição Federal. Diz assim: o ensino será ministrado, isso é Constituição Federal, atenção, a lei máxima do país. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Nós temos aí, portanto, asseguradas pela mesma norma constitucional, de um lado, a liberdade de ensinar do professor, chamada liberdade de cátedra. E de outro, no mesmo patamar, o mesmo dispositivo, assegura a liberdade de aprender do estudante. Seja qual for, na sua máxima extensão exegética, digamos assim, o conteúdo jurídico dessa liberdade de aprender, uma coisa é certa: ela compreende o direito do estudante a que o seu conhecimento da realidade não seja manipulado pelo seu professor. Com outras palavras, ela compreende o direito do estudante de não ser doutrinado pelo seu professor. A liberdade de aprender, essa que está aqui, se confunde, em certo sentido, com a liberdade de consciência, que é, se nós pensarmos bem, nós vamos perceber isso, a principal liberdade assegurada pela Constituição Federal, liberdade de consciência. Por que ela é tão importante? Porque se o Estado pudesse manipular o nosso pensamento e a nossa vontade, de algum modo, ele conseguiria manipular toda a nossa existência. Se você, aquela situação meio de caricatural de uma criança que está sentada numa cadeira, olhando da lavagem cerebral, né? O exemplo típico de lavagem cerebral. O Estado faria lavagem cerebral com todo mundo, aliás, como acontece nos países totalitários. Na Coreia do Norte é assim. Aquilo que a gente vê, aqueles indivíduos que parecem seres humanos, são zumbis teleguiados pelo governo da Coreia do Norte. Parece gente, mas não é. Porque a cabeça deles não tem mais alma ali dentro. Foi tudo sugada. O que havia dentro daqueles indivíduos foi sugado para dentro dos interesses do partido. Pois então, como o ensino obrigatório, nós temos no Brasil o ensino obrigatório, apesar de obrigatório, não anula e não restringe a liberdade de consciência. Do contrário, evidentemente, o ensino obrigatório seria inconstitucional. Se ele anulasse a liberdade de consciência, ele seria inconstitucional. Mas como ele não anula, o fato do estudante ser obrigado a assistir às aulas de um professor implica para o professor o dever de não usar as suas aulas
para promover as suas próprias concepções políticas e ideológicas, as suas concepções ou preferências políticas e ideológicas. Como a aula é obrigatória, ele não pode usar a sala de aula para fazer a cabeça do aluno. Do contrário, ele estaria, obviamente, violando a liberdade de consciência do aluno. Se ele tivesse o direito de fazer isso, ele estaria violando a liberdade de consciência dos seus alunos. Por outro lado, no que se refere à liberdade de ensinar, à liberdade de cátedra, então nós falamos da liberdade de aprender, agora vamos falar da liberdade de ensinar. No que se refere a essa liberdade, é preciso deixar claro que ela não se confunde com a liberdade de expressão. Isso é fundamental do ponto de vista jurídico, fazer a distinção entre liberdade de ensinar e liberdade de expressão. Ambas são asseguradas pela Constituição, mas elas não se confundem. Muitos professores denunciam qualquer tentativa de controle sobre aquilo que eles falam em sala de aula como sendo uma tentativa de censura. Como se eles estivessem em sala de aula exercendo a sua liberdade de expressão. Pois eu tenho uma má notícia para quem pensa desse jeito. O professor, no exercício da atividade docente, não desfruta de liberdade de expressão, mas sim de liberdade de ensinar. Se a liberdade de ensinar se fosse a mesma coisa, se liberdade de ensinar e liberdade de expressão fosse a mesma coisa, um professor de matemática, por exemplo, poderia passar 100% do tempo da sua aula falando sobre outros assuntos. Porque se ele tem liberdade de expressão, ele pode escolher, bom, eu sou livre para falar do que eu quero. Liberdade de expressão significa isso. Significa você dissertar, expressar as suas opiniões sobre qualquer assunto. Então, se o professor tivesse liberdade de expressão dentro da sala de aula, ele não precisaria tratar dos temas da sua disciplina. Ele passaria o tempo, falando, hoje eu vou falar de futebol, hoje eu vou comentar a novela, hoje eu vou falar de política. Isso é liberdade de expressão. Vejam bem, toda vez que as pessoas forem obrigadas a ouvir o que vocês estão falando, vocês podem ter certeza que não estão exercendo a sua liberdade de expressão. Eu aqui estou exercendo a minha liberdade de expressão, por quê? Porque ninguém é obrigado a ficar aqui. Se vocês fossem obrigados, bom, então eu não posso, porque senão eu estaria violando a liberdade de consciência de vocês. Não sei se isso está claro, eu imagino que sim. Espero que sim. E a situação numa sala de aula é completamente diferente. Começa que a presença do aluno é obrigatória. O aluno está submetido à autoridade do professor. O aluno tem que cumprir as tarefas assinadas pelo professor. Ele é obrigado a escutar o professor e só tem direito de abrir a boca se o professor permite. Pelo menos a regra é esta. Se o professor faz valer a sua autoridade em sala de aula ou não, é outro problema. E finalmente, ele será avaliado pelo seu professor. É claro que isso muda completamente a situação. Então, por isso que eu insisto, liberdade de expressão não se confunde com liberdade de ensinar. É claro que o professor pode exercer a sua liberdade de expressão, mas fora da sala de aula. Ele na internet, na praça pública, nos jornais, ele é livre para se expressar como qualquer um de nós, mas na sala de aula é diferente. Ele pode se expressar em qualquer lugar onde as pessoas não sejam obrigadas a escutá-lo. As pessoas não sejam obrigadas a escutá-lo. Portanto, com base no artigo 206 da Constituição Federal, esse artigo aqui, nós podemos definir juridicamente a prática da doutrinação política e ideológica em sala de aula como sendo o abuso da liberdade, o abuso da liberdade de ensinar do professor em prejuízo da liberdade de aprender do estudante. De tudo que eu disse, nós podemos concluir que a única forma de conciliar juridicamente o caráter obrigatório de uma disciplina com a liberdade de consciência dos estudantes é considerar que a liberdade de ensinar do professor está limitada ao conteúdo específico dessa disciplina, que, afinal de contas, é a área na qual se supõe que ele tenha alguma coisa a ensinar aos alunos. Um professor de matemática, nós temos que supor que ele esteja qualificado para falar disso, e não de outros assuntos. Um professor de português, a mesma coisa. Então, é isso que justifica a autoridade do professor. A liberdade de ensinar
confere ao professor autonomia didática e científica e ainda permite que ele expresse seus pontos de vista sobre as questões que fazem parte da sua disciplina e do seu plano de ensino. Essa liberdade, por exemplo, é exercida quando um professor de sociologia, depois de expor aos alunos as principais teorias explicativas sobre um determinado assunto que faça parte da sua disciplina, ele manifesta a sua preferência sobre uma delas. Então, o professor de sociologia tem todo o direito de fazer isso. Ele expõe de forma séria, justa, sem puxar a sardinha para nenhuma brasa, sem puxar a brasa para nenhuma sardinha, ele expõe as teorias explicativas sobre um determinado fenômeno. E depois ele diz aos alunos, olha, na minha opinião, por tais e quais motivos, eu manifesto a minha preferência por essa teoria, por essa e por aquela razão. Então, isso sim é liberdade de ensinar. Eu vou dar uma corrida aqui, dizer o seguinte, que não é apenas, que a doutrinação política e ideológica não viola apenas a liberdade de consciência e a liberdade de aprender do estudante. Ela também viola o princípio constitucional da neutralidade política e ideológica do Estado. Eu vou deixar isso para uma... Esse princípio significa o seguinte, que a máquina do Estado não pode ser usada para favorecer um determinado grupo político, um determinado movimento, uma determinada organização. Quando isso acontece, você tem de imediato uma violação ao princípio da igualdade, já que o Estado deixa aparelhado, se a máquina do Estado for usada por um determinado grupo, em seu próprio benefício, evidentemente que estará quebrado o princípio da igualdade de todos perante a lei. Bem, isso realmente daria uma outra palestra, o princípio, infelizmente não haverá tempo para isso. Então eu vou saltar, passando por cima dessa questão relativa ao princípio da neutralidade política e ideológica do Estado, eu vou saltar para a conclusão, a última parte da minha exposição, que é a seguinte, o que nós devemos fazer, o que pode e deve ser feito contra o abuso da liberdade de ensinar do professor. Que medidas as escolas podem adotar? Bom, a nossa proposta é a seguinte. Nós achamos que a solução para esse problema não é colocar câmeras de televisão nas salas de aula, não é tipificar o crime da doutrinação política e ideológica em sala de aula, não. Nós achamos que a resposta para isso é cidadania. É uma palavra que todo mundo hoje em dia usa e nós achamos que é a solução para o problema da doutrinação. No que consiste isso? Consiste em informar, conscientizar os estudantes do direito que eles têm de não ser doutrinados pelos seus professores. Informar e educar os estudantes do direito que eles têm de não ser doutrinados pelos seus professores. E também informar e educar os professores dos limites éticos e jurídicos da sua liberdade de ensinar. Então, isso é cidadania. E a lei de diretrizes e bases da educação diz exatamente que a cidadania deve começar pela escola. Então, é inconcebível que a escola negue aos seus estudantes, sobretudo os mais jovens, que estão mais desprotegidos, que são mais inexperientes, é inadmissível que a escola negue a esses estudantes o conhecimento dos seus próprios direitos. Isso é uma afronta ao princípio da cidadania, que é também uma garantia constitucional. Por isso, a nossa proposta é afixar em todas as salas de aula e em todas as salas dos professores um cartaz com os seguintes deveres do professor. Vamos lá. O professor não abusará da inexperiência, da falta de conhecimento ou da imaturidade dos alunos com o objetivo de cooptá-los para esta ou aquela corrente político-partidária, nem adotará livros didáticos que tenham esse objetivo. O professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, religiosas ou da falta delas. O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito,
ainda que ele possa depois, como eu disse, escolher uma delas, dizer que não, eu manifesto a minha preferência por tal teoria. E por último, o professor deverá abster-se de introduzir em disciplina obrigatória conteúdos que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos estudantes ou de seus pais. Isso aqui tem a ver com aquele pacto de São José da Costa Rica, que garante o direito dos pais a que seus filhos recebam educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Bem, nós podemos até discutir, eu acho que essa discussão é válida, se esses direitos dos alunos, se esses deveres do professor existem ou não existem. Essa discussão, eu acho que nós podemos ter. Agora, se nós chegarmos à conclusão de que esses direitos aí existem, então não tem saída. O aluno tem direito de saber. O estudante tem direito de saber. O estudante não pode ser mantido na ignorância, ainda mais pela escola, que está obrigada pela LDB a desenvolver dentro do seu estabelecimento a cidadania. Ele não pode ser mantido na ignorância dos seus direitos. Isso para usar uma palavra amena, isso é no mínimo covardia contra o estudante, notando-se que o estudante é a parte mais fraca dessa relação. Em resumo, é preciso dar aos estudantes os meios de que eles necessitam para se defender da doutrinação, já que dentro da sala de aula ninguém mais vai poder fazer isso por ele. Tá ok? Muito obrigado pela atenção.